Meu nome é Laura, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfica em uma agência de publicidade. Minha vida era bem normal, até que um acontecimento mudou completamente a forma como eu vejo as coisas. O que eu vou contar aqui é real, e até hoje eu não consigo explicar direito. Só sei que me deixou marcada de um jeito que nunca mais fui a mesma. Tudo começou numa noite qualquer, depois de um dia cansativo no trabalho. Eu estava mexendo nas redes sociais, como sempre faço antes de dormir. Gosto de ver o que as pessoas estão postando, quem está viajando, o que está rolando no mundo. Coisas normais, sabe? Foi aí que algo completamente fora do normal aconteceu. Do nada, recebi uma notificação no Twitter. Era uma mensagem direta. Até aí, nada de estranho. Mas o que me fez congelar foi o remetente, Felipe. Sim, o Felipe, meu melhor amigo, que morreu há 5 anos. Na hora eu achei que fosse algum tipo de erro. Talvez alguém hackeou a conta dele, ou sei lá, alguma falha no sistema. Mas quando abri a mensagem, era uma simples saudação. E aí, Laura, como você tá? Meu coração parou por uns segundos. Não tinha como ser ele. Eu vi o enterro com meus próprios olhos. Como o perfil dele ainda estava ativo. E por que alguém estaria mexendo nisso agora, depois de tanto tempo? Tentei racionalizar. Talvez algum parente dele reativou a conta, talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas a curiosidade foi mais forte, e eu resolvi investigar o perfil. Para minha surpresa, ele não só estava ativo como tinha postagens recentes. E o pior, essas postagens falavam de coisas que só eu sabia, como a lanchonete que fui no fim de semana passado ou o filme que assisti com meu namorado na terça-feira, fotos, descrições de momentos específicos. Era como se alguém estivesse me vigiando. Conforme fui rolando o feed de Felipe, o desconforto só aumentava. As postagens eram íntimas demais. Quem quer que estivesse por trás da conta sabia coisas que nem meus amigos mais próximos sabiam. Senti um calafrio ao ver uma foto do café onde eu estive na manhã anterior, e a legenda dizia: lugar aconchegante, não é, Laura? Minha cabeça começou a girar com todas as possibilidades. Eu me perguntava quem poderia ter acesso a esses detalhes. Alguém me observando? Mas por que usar a conta de Felipe? As lembranças de Felipe começaram a vir com força. Ele sempre foi meu amigo mais próximo. Estávamos juntos em todos os momentos importantes da minha vida até o acidente. Lembro do dia que recebi a notícia de que ele tinha morrido em um acidente de carro. Foi devastador. E agora, 5 anos depois, lá estava ele, ou pelo menos alguém usando o perfil dele, como se nada tivesse acontecido. No começo, tentei me convencer de que aquilo era só uma brincadeira de mau gosto. Talvez alguém tivesse hackeado o perfil, ou então algum amigo que sabia da nossa história resolveu mexer comigo. Mas a verdade é que ninguém, além de Felipe, sabia de algumas daquelas coisas. Fiquei paralisada, com medo de sair de casa, com medo de ser observada a cada passo. Bloqueei o perfil e tentei seguir com minha vida, fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Mas as mensagens continuaram vindo, dessa vez em outro perfil. As mensagens se tornaram cada vez mais pessoais. Fotos de mim na rua, na fila do supermercado, na academia. Eu nunca fui embora, dizia uma das mensagens. Meus pensamentos começaram a desmoronar. Era como se Felipe estivesse, de alguma forma, voltando. O que antes parecia impossível agora me fazia questionar a própria realidade. Comecei a ter dificuldades para dormir, sempre achando que tinha alguém me observando. Até as pessoas ao meu redor pareciam suspeitas. Quem estava por trás disso? Por quê? Foi então que decidi encarar. Abri o Twitter, respirei fundo e mandei uma mensagem direta para o perfil. Quem é você? Por que está fazendo isso? Esperei ansiosa, com o coração disparado. A resposta veio quase que instantaneamente. Eu nunca fui embora, Laura. Estou sempre por perto. Fechei o laptop com força, como se aquilo fosse afastar a presença que parecia me cercar. Até hoje, não sei se era alguém brincando com minha cabeça ou se havia algo mais sinistro por trás de tudo. Só sei que, desde aquele dia, nunca mais me senti sozinha, e não no bom sentido. A sensação de estar sendo observada continua, silenciosa, como uma sombra que não me larga. Meu nome é João.
Tenho 24 anos e trabalho como designer gráfico em uma agência pequena, mas bem movimentada. Moro sozinho num apartamento alugado, nada demais. Apenas o básico para quem está começando a vida adulta. Nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais ou em histórias de terror, até que algo muito estranho aconteceu comigo. Eu sempre achei que minha vida fosse bem normal, até rotineira demais, para ser sincero. Acordo, vou pro trabalho, volto, assisto alguma série e durmo. Nada que chame a atenção. Mas o que eu vou te contar agora mudou tudo. Era uma noite qualquer, eu estava relaxando no sofá depois de um dia corrido no trabalho. Abri o Twitter para dar aquela olhada nos memes e nas notícias. Quando recebi uma notificação, uma conta tinha me seguido. Até aí, nada demais, né? Acontece o tempo todo. Só que essa conta era estranha. Não tinha foto de perfil, nenhum tweet, nenhum seguidor. Eu só dei uma olhada rápida e pensei, deve ser mais um bot. Não dei muita bola e continuei minha vida. No dia seguinte, eu estava indo pro trabalho como de costume. O ônibus estava lotado, e eu tentava, do jeito que dava, ler as mensagens no celular. Foi então que, por curiosidade, resolvi dar outra olhada naquela conta que tinha me seguido na noite anterior. Quando eu abri o perfil, fiquei meio desconfiado. A conta, que até então estava vazia, tinha começado a tweetar. O primeiro tweet era bem estranho. João saindo de casa, como sempre atrasado. Na hora, dei risada. Pensei que fosse algum amigo tentando me zoar. Mas aí veio o segundo tweet. Pegou o ônibus lotado, mesmo trajeto de sempre. Aquilo começou a me deixar desconfortável. Como assim alguém sabia que eu estava no ônibus? Olhei em volta, tentando encontrar alguém com o celular na mão, mas todo mundo parecia distraído. À medida que o dia passava, os tweets continuavam, cada vez mais precisos sobre a minha rotina. Era como se alguém estivesse me seguindo de perto, sabendo de todos os meus passos. Cheguei a pensar que fosse uma coincidência, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. Nos dias seguintes, os tweets não paravam. Cada detalhe da minha vida era postado ali, como se a pessoa que controlava aquela conta estivesse ao meu lado o tempo todo. João acabou de almoçar. Sanduíche com refrigerante, de novo. João está reclamando da entrega atrasada do cliente. Comecei a ficar realmente paranoico. Como essa pessoa sabia tanto sobre mim? Passei a evitar compartilhar qualquer coisa online. Parei até de usar redes sociais por um tempo. Achei que talvez, de alguma forma, eu estivesse expondo mais do que devia na internet. Mas aí os tweets começaram a ficar ainda mais pessoais, mencionando coisas que só alguém muito próximo saberia. Coisas que eu nunca postei em lugar nenhum. Foi aí que a paranoia tomou conta de mim de vez. Olhava ao redor o tempo todo, tentando identificar alguém que pudesse estar me seguindo. No trabalho, comentei com meus colegas sobre o que estava acontecendo, mas eles só riram, dizendo que eu devia estar exagerando ou que era alguma pegadinha. Só que eu sabia que não era. A situação foi ficando insuportável. Eu já não conseguia mais dormir direito, pensando o tempo todo em como aquela conta sabia tanto sobre mim. Decidi que precisava descobrir quem estava por trás daquilo. Fui até o perfil anônimo e comecei a procurar qualquer pista, mas nada. A conta continuava sem foto, sem seguidores, sem nada que pudesse me ajudar. Em um surto de desespero, comecei a desconfiar das pessoas mais próximas. Confrontei meus amigos, pensando que um deles estava por trás dessa história. Talvez fosse uma brincadeira que tivesse ido longe demais. Mas cada um deles jurou que não tinha nada a ver com isso. A essa altura, eu já estava completamente obcecado, verificando os tweets de hora em hora, tentando encontrar um padrão, uma brecha, algo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi então que notei algo estranho. Os tweets eram sempre postados poucos minutos depois de cada evento. Se eu saía para o trabalho às 8 horas, o tweet aparecia às 8h05. Se eu ia almoçar às 13 horas, o tweet surgia às 13h10. Comecei a cronometrar meus passos, tentando ver se conseguia pegar alguém no flagra, mas nada. Só o medo crescente de que eu estava sendo observado, o tempo todo. Naquela noite, as coisas chegaram a um ponto que eu nunca imaginei possível. Eu estava em casa, tentando relaxar e esquecer dessa história toda, mas a sensação de ser vigiado não me deixava em paz. De repente, meu celular vibrou. Era mais um tweet daquela conta misteriosa. Quando abri, o tweet me gelou a espinha. João está sentado no sofá, olhando para o celular, completamente sozinho. Aquela era a descrição exata do que eu estava fazendo naquele momento. Meu coração disparou, e olhei ao redor,
esperando ver alguém me espiando pela janela ou escondido no canto da sala. Mas não havia ninguém. Minha mente corria a mil. Como alguém podia saber exatamente o que eu estava fazendo? Naquele segundo, acontece que a situação ficou ainda pior. Antes que eu pudesse processar o medo, mais uma notificação chegou. Desta vez, não era só uma descrição. Era uma foto. E não qualquer foto. Era uma foto minha, tirada naquele exato momento, enquanto eu olhava para o celular, exatamente como o tweet havia descrito. Naquele instante, entrei em pânico. Meu primeiro impulso foi correr até a janela e olhar para fora, tentando encontrar alguém com uma câmera ou celular na mão. Mas as ruas estavam vazias, e não havia sinal de ninguém me observando. Corri até a porta e a tranquei com todas as trancas e cadeados. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Me sentei no chão da sala, segurando o celular com as mãos trêmulas, tentando entender o que estava acontecendo. Quem poderia estar me perseguindo assim? Comecei a vasculhar minha memória, procurando algum incidente, alguma pessoa que eu pudesse ter ofendido, mas nada fazia sentido. Liguei para um amigo, mas eu estava tão nervoso que as palavras não saíam direito. Tentei explicar a situação, mas ele não parecia levar a sério. João, você tá pirando. Isso deve ser alguma brincadeira de mau gosto, ele disse. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não era uma simples brincadeira. Desconectei de todas as minhas redes sociais, deletei aplicativos e até desliguei o Wi-Fi do apartamento. Fiz de tudo para tentar desaparecer da internet. Mas nada parecia capaz de me livrar daquela sensação. Eu estava sendo observado, e não havia lugar onde eu pudesse me esconder. Mesmo após desconectar tudo, a sensação de estar sendo vigiado não ia embora. Passei horas trancado no meu apartamento, olhando para as câmeras do celular, a cada movimento suspeito. O silêncio da noite era sufocante, e minha mente estava a mil, tentando entender como alguém poderia estar tão perto sem ser visto. Foi então que, no meio da madrugada, meu celular vibrou de novo. Outro tweet. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Quando finalmente consegui abrir o aplicativo, o que vi me fez gelar até os ossos. O tweet era curto, mas definitivo. Estou mais perto do que você imagina. O pânico me dominou de novo. Olhei para todos os cantos do apartamento, procurando qualquer sinal de alguém escondido. Corri para a janela, mas a rua continuava deserta. Foi quando ouvi um som vindo da porta. Um leve arranhado, como se alguém estivesse tentando abrir a tranca. Minha respiração ficou pesada, e o pavor tomou conta de mim. Corri para a porta, mas não havia ninguém. Quando voltei para o sofá, o celular vibrou mais uma vez. O último tweet. Eu nunca fui uma pessoa. Sempre estive dentro de você. Aquela frase ecoou na minha mente. Uma mistura de terror e confusão tomou conta de mim. De repente, tudo começou a fazer sentido de uma forma macabra. O medo que me perseguia, a sensação de estar sendo observado o tempo todo, tudo isso não era externo. Era algo dentro de mim, algo que eu não conseguia controlar, algo que me consumia lentamente. A história termina com João sentado, encarando o vazio, sem conseguir mais distinguir o que é real e o que é fruto de sua própria paranoia. A certeza de que nunca estará sozinho o acompanha, e ele finalmente entende que o verdadeiro perseguidor não era alguém de fora, mas o próprio medo que o havia dominado por completo. Oi, eu sou o Lucas, tenho 26 anos e trabalho como desenvolvedor web. Gosto muito de mexer nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde sempre tem algo novo acontecendo. Vivo conectado, tanto pelo meu trabalho quanto pelo meu interesse por tudo o que acontece na internet. Mas o que eu vou contar agora é uma coisa que mudou completamente minha visão sobre esse mundo digital que eu achava tão fascinante. Era uma noite comum, eu estava em casa, sem nada de interessante para fazer, então decidi dar uma olhada no Twitter. Foi quando eu notei que uma hashtag esquisita estava começando a ganhar força. Hashtag desejo atendido. A curiosidade bateu na hora. Tinha gente falando que essa hashtag tinha algum tipo de poder, que realizava desejos. Achei meio ridículo no começo, mas os relatos estavam por toda parte. Resolvi prestar atenção. Pelo que parecia, você fazia um tweet com a hashtag e um pedido, e logo depois seu desejo se realizava. Claro que isso tinha que ser piada, né? Mas a galera no Twitter estava falando sério, jurando de pé junto que funcionava. Será que tem algo aí? Eu pensei. Aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. E se eu tentasse só por curiosidade?
No fim das contas, decidi testar. Não queria nada grandioso, só queria saber se funcionava. Então pensei em algo simples. Eu tinha perdido meu celular fazia alguns dias e ainda não tinha encontrado. Resolvi tweetar algo assim: quero achar meu celular de volta, #desejo atendido. Pronto. Enviado. Depois de alguns minutos, eu já tinha esquecido disso, achando que não ia dar em nada. Fui tomar uma água e, quando voltei, senti algo no sofá. Era meu celular, no mesmo lugar onde eu tinha procurado várias vezes. Aquilo não fazia o menor sentido. Uma coincidência estranha? Talvez. Mas aquilo me deixou inquieto. Só que a coisa ficou ainda mais bizarra quando percebi uma pequena ferida na palma da minha mão. Era como se eu tivesse me cortado, mas não lembrava de ter me machucado. Aquele foi o primeiro sinal de que o preço pelos desejos não seria tão simples. Depois daquele acontecimento com o celular, fiquei pensativo. Será que aquilo foi mesmo coincidência? Ou a hashtag realmente funcionava? Contei a história para alguns amigos, e eles, claro, riram da minha cara. Mas a curiosidade deles foi despertada também. Não demorou muito para que um deles resolvesse testar. Ele pediu um aumento no trabalho. 2 dias depois, recebeu uma proposta de promoção que não esperava. A notícia começou a se espalhar. Primeiro entre nosso grupo de amigos, depois, para pessoas conhecidas e desconhecidas na internet. Em pouco tempo, o Twitter estava explodindo com pessoas fazendo seus desejos usando a hashtag Desejo Atendido. A hashtag tinha viralizado de um jeito que ninguém conseguia entender. As pessoas estavam fazendo pedidos cada vez mais ousados e se surpreendendo com os resultados. Gente ganhando dinheiro, resolvendo problemas pessoais. Até quem desejasse o impossível parecia estar sendo atendido. Mas, em meio a toda essa loucura, pequenos relatos começaram a surgir. Algumas pessoas diziam que, depois de terem seus desejos realizados, coisas estranhas aconteciam com elas. Um amigo relatou que, depois de conseguir o aumento, começou a perder o cabelo rapidamente. Outro contou que, após ter sua casa reformada, um incêndio quase destruiu tudo. Aquilo começou a ficar assustador. Com o tempo, as coisas foram ficando ainda mais esquisitas. Eu acompanhava de perto o que estava acontecendo e percebi que os relatos de incidentes estavam ficando cada vez mais sombrios. Um cara que eu seguia no Twitter desejou uma grande quantia em dinheiro. No dia seguinte, ele realmente encontrou uma mala cheia de dólares. Só que, logo depois, ele foi encontrado morto no seu apartamento, cercado por aquele dinheiro. A causa da morte nunca foi esclarecida. Outro caso que me chocou foi o de uma mulher que desejou ser a pessoa mais bonita da festa que iria. Ela realmente virou o centro das atenções, mas logo depois perdeu a visão sem nenhuma explicação médica. Era como se a hashtag estivesse brincando com as pessoas, dando o que elas queriam, mas cobrando um preço altíssimo em troca. Nessa altura, eu já estava com medo. Não conseguia parar de pensar na hashtag, mas algo me dizia que aquilo estava longe de ser uma brincadeira inocente. O preço pelos desejos estava cada vez mais claro. As pessoas estavam pagando com partes da própria vida, com saúde e até com a própria sanidade. O que começou como uma curiosidade inofensiva estava virando um verdadeiro pesadelo. Depois de todos esses eventos bizarros, eu sabia que tinha algo muito errado com aquela hashtag. Mas, para ter certeza, comecei a investigar mais a fundo. Fui atrás de outros casos de pessoas que tinham usado a hashtag Desejo Atendido e percebi um padrão macabro. Quanto maior e mais ambicioso era o desejo, pior eram as consequências. Um cara desejou fama instantânea e conseguiu. Ele virou um sucesso da noite para o dia, mas perdeu completamente o controle de sua vida. Suas redes sociais foram hackeadas, sua casa invadida por fãs obsessivos, e ele terminou isolado, com uma paranoia constante. Era como se a hashtag desse exatamente o que você queria, mas destruísse outras partes da sua vida para equilibrar as coisas. O preço que se pagava variava, mas ninguém saía ileso. Aos poucos, comecei a perceber que estava lidando com algo muito mais sinistro do que eu imaginava. Não era só uma questão de coincidência ou azar. Aquilo era real, e estava levando as pessoas ao limite, tirando tudo que elas tinham de mais precioso. A hashtag exigia sacrifícios, e quanto mais ela viralizava, mais vítimas apareciam. Eu precisava fazer alguma coisa antes que aquilo saísse completamente do controle. A ideia de fazer um último desejo para acabar com tudo começou a me consumir. Eu sabia que tinha que tentar. Se a hashtag realmente tinha esse poder, talvez pudesse ser usada contra si mesma. Mas a questão era, qual seria o preço a pagar? Eu já tinha visto as consequências para outras pessoas, e sabia que o meu sacrifício seria alto.
Depois de muita indecisão, decidi que não havia outra saída. Fiz o último pedido. Quero que a hashtag desejo atendido desapareça para sempre. Quando cliquei em enviar, um silêncio tomou conta de mim. Nada aconteceu de imediato, mas a sensação de que algo estava para acontecer era inegável. Nas horas que se seguiram, notei que a hashtag começou a sumir de todos os lugares. Os tweets desapareciam, os relatos cessavam, e as pessoas paravam de falar sobre ela como se nunca tivesse existido. Eu consegui. Mas no fundo, eu sabia que o preço final estava para chegar, e que eu não escaparia das consequências. A hashtag sumiu, mas eu sabia que o sacrifício estava por vir. Naquela mesma noite, comecei a me sentir estranho. Um cansaço absurdo tomou conta de mim. Meu corpo parecia cada vez mais pesado. Minha visão começou a escurecer e, então, tudo apagou. Quando acordei, estava em uma sala de hospital, conectado a máquinas. A verdade era cruel. Eu havia pagado com minha própria vida. Meu corpo não resistiu ao peso do desejo que fiz. Agora, tudo que restava era a sensação amarga de que, por mais que eu tivesse eliminado aquela maldição, ela havia tirado de mim o que eu tinha de mais valioso. E, com isso, minha história chega ao fim. Meu nome é Carlos, tenho 26 anos e trabalho como designer gráfico. Minha vida era bem tranquila, dividida entre o trabalho e os momentos de lazer em casa. Mas isso mudou completamente por causa de um acontecimento estranho, algo que eu nunca imaginei que viveria. Eu vou contar a história mais aterrorizante que já passei, e se prepare, porque isso pode mexer com a sua cabeça. Tudo começou em uma noite comum, enquanto eu navegava no Twitter. Era só mais um momento entediante, até que me deparei com um vídeo que chamou minha atenção. Tinha uma quantidade absurda de comentários avisando para ninguém assistir. Diziam que quem clicasse no vídeo começaria a receber mensagens estranhas e ver coisas que não deveria. Curiosidade mata, pensei, mas minha curiosidade venceu o bom senso e, sem pensar duas vezes, cliquei no vídeo. No começo, era apenas um vídeo sem sentido, com imagens estáticas e sons desconexos, nada demais. Só que, depois de alguns segundos, as imagens começaram a distorcer e as vozes, antes quase inaudíveis, se tornaram ruídos perturbadores. Quando o vídeo acabou, fiquei ali, olhando a tela, meio confuso. Só que foi aí que a coisa estranha começou. Poucos minutos depois, recebi uma notificação no celular. Uma mensagem de uma conta que eu nunca tinha visto antes. Você não devia ter assistido, dizia a mensagem. No início, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Algum tipo de trollagem de alguém que tinha postado o vídeo só para assustar as pessoas. Mas as mensagens continuaram chegando. Eu sei onde você mora. Você não tem muito tempo. E cada uma delas ficava mais pessoal, como se a pessoa soubesse detalhes da minha vida que ninguém mais sabia. Comecei a ficar nervoso, tentando pensar em quem poderia estar por trás disso. Mas a situação só piorou. No dia seguinte, quando me olhei no espelho, juro que vi algo se mexer atrás de mim. Mas quando me virei, não tinha ninguém ali. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinho em casa, mas aquela sensação de estar sendo observado era cada vez mais forte. E não era só isso. Passei a ver sombras no canto dos olhos, coisas se mexendo na minha visão periférica. Mas, quando virava o rosto, desapareciam. Comecei a me sentir paranoico, como se algo invisível estivesse me perseguindo. As mensagens continuavam, e as ameaças se tornavam mais sinistras. Eu estou te observando, dizia uma delas. Meu estômago gelou quando recebi outra. Você vai pagar por ter assistido. Eu tentava me convencer de que era só alguém me pregando uma peça, mas algo dentro de mim dizia que havia algo muito errado naquela história. Depois de alguns dias vivendo esse inferno, eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Procurei na internet sobre o tal vídeo, tentando encontrar respostas. Foi então que descobri que eu não era o único passando por isso. Em um fórum obscuro, pessoas relatavam experiências parecidas, assistiam ao vídeo e, logo depois, começavam a receber mensagens e a ver coisas perturbadoras. Muitos ali diziam que estavam enlouquecendo. Uma das postagens me deixou arrepiado. Um cara relatava que, depois de assistir ao vídeo, sua vida virou de cabeça para baixo, e ele desapareceu dias depois. A última mensagem dele no fórum dizia: "Eles estão vindo." Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Será que isso realmente poderia acontecer comigo? Naquele momento, comecei a entender que o vídeo não era apenas uma brincadeira de internet.
Algo muito mais sombrio estava por trás disso. As pessoas falavam de uma maldição associada ao vídeo. Alguns diziam que era um ritual, outros afirmavam que era uma gravação feita por alguém que mexeu com forças que não deveriam ser despertadas. Seja como for, uma coisa era certa: quem assistia ao vídeo pagava um preço alto. Conforme eu lia mais relatos, as visões que eu tinha se intensificavam. As sombras que antes só apareciam no canto do meu olho, agora pareciam estar por toda parte. Eu ouvia sussurros quando estava sozinho, e às vezes, sentia como se alguém estivesse me observando de perto, muito perto. Minha sanidade estava no limite. Desesperado por respostas, comecei a investigar mais a fundo a origem do vídeo. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Passei noites em claro pesquisando na internet, vasculhando fóruns e conversando com outras pessoas que haviam assistido ao vídeo. Foi então que eu encontrei algo realmente assustador. O vídeo tinha sido postado por uma conta que não existia mais, e sua origem estava ligada a um incidente sinistro de alguns anos atrás. Havia rumores de que o vídeo era uma gravação de um ritual que deu errado. Uma seita teria filmado o ritual em um lugar isolado, mas algo saiu do controle. As poucas informações que consegui diziam que a pessoa que gravou aquilo foi encontrada morta dias depois, em circunstâncias misteriosas. Desde então, o vídeo começou a circular na internet, amaldiçoando quem o assistia. Tudo parecia absurdo demais, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. As visões, as mensagens, o terror crescente. Parecia que algo estava sendo desencadeado toda vez que alguém assistia. Quanto mais eu descobria sobre o vídeo, mais eu sentia que algo estava se aproximando. E, a essa altura, eu já não sabia se conseguiria escapar dessa maldição. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos e trabalho como produtor de conteúdo digital. Desde que me entendo por gente, sempre fui fascinado pelo mundo das redes sociais, influenciadores e todo o universo que gira em torno disso. Porém, o que eu vou contar agora não tem nada a ver com seguidores, likes ou tendências. Na verdade, é um relato de terror que eu nunca imaginei viver. Eu conheci a Clara há alguns anos, quando ela começou a despontar como uma das maiores influencers do país. Ela era engraçada, carismática e sabia exatamente como conquistar o público. Mas tudo mudou de um jeito estranho e perturbador. O último tweet dela, antes de desaparecer, foi o seguinte: acho que estou sendo seguida, mas não sei por quem. Alguém mais está sentindo isso. Naquele momento, eu e muitos outros achamos que fosse mais uma jogada de marketing. Porém, Clara desapareceu naquele mesmo dia e nunca mais foi vista. O que aconteceu depois foi ainda mais bizarro. Alguns dias após o desaparecimento de Clara, o perfil dela no Twitter começou a ser atualizado com fotos. Mas não eram fotos comuns. Sabe? Eram imagens perturbadoras dela em lugares abandonados, que ninguém reconhecia. A primeira foto mostrava Clara em pé, no que parecia ser uma casa velha e destruída, com as palavras "Estou aqui" na legenda. Os seguidores dela começaram a surtar, achando que poderia ser uma brincadeira ou que ela havia sido sequestrada. Cada novo tweet trazia uma imagem ainda mais assustadora, e as legendas não ajudavam. Frases como "Você está me vendo" e "Estou cada vez mais perto" surgiam nas postagens. Foi aí que as autoridades começaram a investigar, mas mesmo com os esforços da polícia e de especialistas, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. A única certeza era que Clara estava em algum lugar, e as pistas estavam nas mãos de quem soubesse interpretar. Eu decidi me envolver pessoalmente. Clara era minha amiga, e eu não conseguia ficar parado vendo aquilo tudo acontecer. Alguns seguidores mais atentos começaram a notar que as fotos e as legendas não eram aleatórias, havia pequenos detalhes escondidos nas imagens. Números, símbolos, até mesmo letras espalhadas nos cenários que Clara aparecia. Cada um desses detalhes parecia formar uma espécie de quebra-cabeça, e as pistas começaram a se juntar. Um grupo de seguidores e eu começamos a trocar mensagens, tentando decifrar as pistas nos tweets. Porém, toda vez que achávamos que estávamos perto de uma resposta, as pistas nos levavam a becos sem saída. Eu e os outros seguidores que estavam investigando já tínhamos visitado vários locais indicados nas fotos, mas sempre chegávamos em lugares abandonados e sem nenhum sinal dela. A situação estava cada vez mais confusa, e eu começava a duvidar se algum dia encontraríamos Clara. A situação já estava bizarra o suficiente, mas ficou ainda pior quando outros influencers começaram a desaparecer. Tudo começou com um cara chamado Marcos, que tinha feito uma série de stories comentando sobre o desaparecimento de Clara.
Ele dizia que achava tudo muito estranho e que ia investigar por conta própria. No dia seguinte, Marco simplesmente sumiu. Seu perfil continuou ativo, assim como o de Clara, com fotos estranhas e mensagens enigmáticas. O padrão era o mesmo: fotos perturbadoras em lugares sombrios e frases que pareciam ser pistas. Logo, outros influencers que também comentaram sobre o caso de Clara começaram a sumir. As redes sociais entraram em pânico. As pessoas não sabiam mais em quem confiar. Será que esses influencers estavam sendo perseguidos por alguém ou algo que não podiam controlar? Ou será que estavam envolvidos em alguma coisa maior? A sensação de insegurança era palpável, e o medo se espalhava entre todos nós. Depois que outros influencers desapareceram, um grupo de amigos de Clara, que também eram grandes nas redes, decidiu agir. Eu fui convidado a me juntar a eles. A ideia era que, juntos, pudéssemos seguir as pistas deixadas pelos tweets e tentar encontrar Clara e os outros desaparecidos. No início, as pistas pareciam vagas, mas logo começamos a identificar um padrão. Cada novo tweet trazia uma localização diferente, que parecia nos guiar por uma trilha de lugares abandonados. Apesar do nosso esforço, o clima de medo estava sempre presente. Sempre que íamos a um lugar, parecia que algo ou alguém estava nos observando. Até que, um dia, enquanto estávamos investigando um dos locais sugeridos pelos tweets, um dos nossos amigos, a Letícia, desapareceu. A última vez que a vimos, ela estava verificando algo no celular. Horas depois, seu perfil começou a ser atualizado com o mesmo padrão de tweets e fotos estranhas. Depois do desaparecimento de Letícia, eu sabia que as coisas estavam se aproximando de um fim. O próximo tweet no perfil de Clara não só trazia mais uma imagem perturbadora, mas dessa vez, uma coordenada precisa. O grupo que restava decidiu arriscar tudo e seguir até o local. Quando chegamos, o lugar era ainda mais bizarro do que imaginávamos. Um prédio abandonado, sujo e com marcas estranhas nas paredes. Tudo ali lembrava as fotos dos tweets. Enquanto explorávamos o lugar, começamos a sentir uma presença estranha. O celular de um dos amigos vibrou. Era uma nova notificação. Quando olhamos, era uma foto nossa, tirada ali, naquele exato momento. Alguém estava nos observando. Aquele momento em que vimos a foto nos pegou de surpresa. Quem poderia estar tirando essas fotos? Será que Clara estava ali, tão perto e tão longe ao mesmo tempo? O desespero tomou conta de todos nós. Olhamos ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de que algo nos espreitava era sufocante, e o silêncio do prédio fazia tudo parecer ainda mais surreal. Exploramos o local, tentando entender o que estava acontecendo. As pistas nos levaram até uma sala trancada. Quando conseguimos forçar a porta, lá dentro encontramos vários objetos pessoais de Clara e dos outros influencers desaparecidos. Celulares, roupas, acessórios, tudo jogado no chão como se fossem troféus. Era como se estivéssemos em um macabro altar. Foi aí que entendemos que aquilo não era obra de uma pessoa comum. Havia algo maior, algo que não conseguíamos compreender. De repente, um som de notificação quebrou o silêncio. Todos olhamos para o celular de um dos amigos, e lá estava, mais um tweet, dessa vez, no perfil da Letícia. Vocês estão perto. Muito perto. As palavras fizeram meu sangue gelar. Parecia que o jogo estava prestes a acabar. Mas a verdade é que nós estávamos completamente perdidos. Sem saber o que fazer, começamos a sair do prédio, mas era tarde demais. Todos os celulares vibraram ao mesmo tempo. Quando verificamos, um último tweet foi postado no perfil de Clara. Uma foto nossa, com a legenda "Eles estão aqui". O pânico se instalou. Sabíamos que algo estava nos observando, mas não tínhamos ideia do que ou quem era. A última coisa que lembro foi um barulho ensurdecedor. Tudo ficou escuro de repente. Quando acordei, estava sozinho. Todos os meus amigos tinham desaparecido. Eu tentei entrar em contato com eles, mas seus celulares estavam desligados. Voltei para casa, mas o medo não me deixou dormir por semanas. Parecia que qualquer passo que eu dava era monitorado, como se eu também estivesse sendo seguido. Os tweets nunca mais pararam. Perfis de outros influencers continuaram a ser atualizados com as mesmas fotos perturbadoras. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Clara e os outros. Alguns dizem que foi um sequestro organizado, outros acreditam que foi algo sobrenatural. Quanto a mim, vivo todos os dias esperando o próximo tweet, sem saber quando serei o próximo a desaparecer. Meu nome é Lucas,
Tenho 26 anos e sou programador. Passo a maior parte dos meus dias na frente do computador. Mas, por mais que minha vida pareça tranquila, o que vou contar agora é uma história que mudou completamente a maneira como eu vejo as redes sociais, especialmente o Twitter. Não sou de me envolver em muita coisa, mas naquela noite, tudo parecia só uma brincadeira entre amigos. Estávamos todos reunidos, como sempre fazíamos, quando surgiu a ideia que levou ao pior momento da minha vida. O Bruno, um dos meus melhores amigos, sugeriu algo meio maluco. E se a gente fizesse uma competição, quem conseguir mais seguidores em 24 horas ganha alguma coisa. No começo, todo mundo riu, parecia bobo, mas sabe quando uma ideia pega? Pois é, todo mundo começou a entrar na onda. Cada um foi pensando em como poderia ganhar mais seguidores. E, bom, eu achei que seria divertido. Na minha cabeça, era só uma brincadeira. Logo de cara, todo mundo começou a planejar como ia conseguir seguidores. A Cláudia, sempre bem-humorada, decidiu apostar em memes. Ela era boa nisso. Suas postagens eram sempre cheias de curtidas. O Bruno resolveu seguir o caminho mais óbvio. Começou a seguir pessoas aleatórias, na esperança de ser seguido de volta. Eu resolvi postar algumas reais sobre tecnologia, algo que eu sabia que chamaria a atenção da galera que me seguia. Nas primeiras horas, a gente estava se divertindo muito. Todo mundo postava print do crescimento dos seguidores no grupo de WhatsApp e ria das estratégias uns dos outros. Ninguém levava a sério. Era só uma brincadeira boba, uma forma de passar o tempo. A Cláudia até começou a fazer vídeos engraçados no Stories do Instagram. Chamando os amigos para participar do desafio no Twitter, era pura diversão. Mas aí, as coisas começaram a ficar estranhas. Não demorou muito para alguns perfis misteriosos começarem a aparecer seguindo a gente. No começo, a gente achou que eram apenas bots. Sabe? Aqueles perfis sem foto, sem postagem ou com nomes estranhos. Parecia algo comum, considerando o número de seguidores que estávamos ganhando de uma vez só. Só que esses perfis não eram normais. Eles tinham algo de sinistro. A foto de perfil era sempre uma figura sombria, ou algo que parecia uma silhueta mal formada. Os nomes, nada que fizesse sentido, apenas um amontoado de letras e números. E o pior, eles seguiam todos nós ao mesmo tempo. Mostrei isso pro Bruno, e ele só deu de ombros. Relaxa, são bots, mano. Twitter tá cheio disso. Mas alguma coisa em mim dizia que não era tão simples assim. As horas foram passando, e a brincadeira começou a ficar mais estranha ainda. Eu estava distraído, vendo o crescimento do meu número de seguidores, quando recebi uma notificação de mensagem direta no Twitter. Era de um daqueles perfis estranhos. Eu não costumo abrir mensagens de quem não conheço, mas essa me deixou curioso. Quando abri, a mensagem era curta e direta. Pare de jogar ou vai se arrepender. Na hora, ri. Achei que era algum engraçadinho querendo assustar. Mandei a mensagem no grupo de WhatsApp e todo mundo riu junto. Provavelmente alguém que ficou com inveja de perder o jogo, disse Cláudia. Mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. Algo naquela mensagem me incomodava, mas eu ignorei. Segui jogando, tentando ganhar mais seguidores. Mais tarde, naquela mesma noite, o clima ficou pesado de vez. Estávamos todos conversando no grupo, quando percebemos que o Pedro, um dos nossos amigos, tinha parado de responder. No começo, achamos que ele estava ocupado ou talvez tivesse ido dormir. Mas o estranho é que ele não tinha sequer avisado nada, e isso não era comum para ele. Mandamos várias mensagens, ligamos, e nada. Começamos a ficar preocupados. Foi então que uma notificação apareceu na minha tela. Um dos perfis sombrios havia postado algo. Quando cliquei, meu sangue gelou. A postagem dizia: "O primeiro já foi". Eu imediatamente mandei aquilo pro grupo. Todos ficamos em silêncio por um tempo. A Cláudia até ligou para a casa do Pedro, mas ninguém atendeu. Bruno tentou acalmar a situação, dizendo que devia ser uma coincidência, mas eu sabia que algo estava terrivelmente errado. No meio dessa tensão, recebi uma ligação. O número era desconhecido, mas atendi na mesma. Do outro lado da linha, uma voz baixa e distorcida disse: "Vocês precisam continuar. Se pararem, todos vão desaparecer". Eu desliguei na hora. Com o coração batendo a mil, mandei uma mensagem no grupo contando o que tinha acabado de acontecer. A Cláudia ficou apavorada e quis desistir do jogo, mas logo em seguida, ela também recebeu uma mensagem: "Se parar, você será a próxima". A brincadeira tinha virado um pesadelo, mas estávamos presos nele. Algo ou alguém estava controlando o jogo,
E agora a única coisa que podíamos fazer era continuar jogando e tentar sobreviver. Depois dessa última revelação, o pânico tomou conta de todos nós. O desafio, que antes era só uma brincadeira boba, virou uma corrida contra o tempo para garantir a nossa sobrevivência. Cada um de nós começou a postar freneticamente, tentando ganhar o máximo de seguidores possível. Eu sabia que era loucura, mas parecia que a única maneira de nos mantermos a salvo era continuar no jogo. A cada nova notificação de seguidores, eu sentia um alívio temporário. Mas então, aqueles perfis sombrios continuavam a nos seguir, como uma sombra ameaçadora. Era como se o tempo estivesse contra nós. Quanto mais perto chegávamos do fim das 24 horas, mais intensas se tornavam as ameaças. Ninguém conseguia dormir, e as mensagens sinistras não paravam de chegar. Com apenas algumas horas restantes, as coisas chegaram ao limite. Eu e Bruno éramos os únicos que ainda estavam respondendo no grupo. A Cláudia também tinha sumido, e ninguém mais sabia o que tinha acontecido com ela. Decidimos nos encontrar pessoalmente para entender melhor o que estava acontecendo, talvez encontrar uma maneira de parar aquilo. Nos encontramos na praça perto da casa do Bruno. Já era madrugada. Foi então que percebemos que os perfis sinistros não eram apenas digitais. Um homem com capuz preto apareceu na nossa frente, como se tivesse saído diretamente daquelas fotos de perfil assustadoras. Ele se aproximou lentamente e disse: "O jogo acaba quando vocês decidirem quem vai ficar e quem vai desaparecer." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia um pesadelo, mas era real. Bruno olhou para mim e, com uma expressão de pavor, disse: "Lucas, você precisa ir. Eu vou resolver isso." Ele sabia que alguém teria que ficar para acabar com o jogo. As 24 horas se encerraram, mas nada parecia ter voltado ao normal. Eu estava seguro, ou pelo menos era o que eu pensava. Bruno tinha desaparecido, assim como Pedro e Cláudia. A sensação de vitória não existia, apenas um vazio que parecia piorar a cada segundo. Quando voltei para casa, decidi olhar meu Twitter pela última vez. O número de seguidores continuava subindo, mas algo estava muito errado. Perfis estranhos ainda me seguiam, e uma nova notificação surgiu: "O jogo nunca termina." Foi aí que eu percebi que, por mais que o jogo tivesse acabado para alguns, ele ainda continuava para mim. Talvez, continuar ganhando seguidores fosse a única maneira de me manter vivo. Eu me pergunto, até quando? Meu nome é João, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfico. Se você me conhecesse, diria que sou um cara normal, sem grandes problemas. Mas o que vou contar aqui é real, é o tipo de coisa que faz você questionar tudo ao seu redor. Tudo começou quando eu e meus amigos decidimos nos reunir depois de anos sem contato. Uma noite de risadas e lembranças se transformou em algo sombrio. Estávamos todos relaxados, até que recebemos uma notificação no Twitter. Um perfil anônimo havia postado algo sobre mim, algo que só eles sabiam. Rimos, mas algo ali já me incomodava. "Vai ver, é o Pedro." Brinquei, tentando aliviar o clima. Pedro sempre foi o piadista do grupo, mas ele jurava que não era coisa dele. As notificações não paravam. "Vocês não podem escapar do que fizeram", dizia uma delas, dirigida a Mariana. Quando ela leu aquilo, o sorriso sumiu do rosto dela. Eu vi o pânico crescer em seus olhos. Como eles sabem disso?" sussurrou, olhando para o celular. O riso morreu na mesa, substituído por uma tensão sufocante. As mensagens revelavam segredos que ninguém, além de nós, deveria saber. De repente, aquela reunião não parecia mais uma boa ideia. Mariana estava em choque, e o resto de nós não sabia como reagir. "Isso só pode ser uma brincadeira", disse Carla, embora sua voz trêmula denunciasse o medo crescente. Mas as mensagens continuavam, expondo segredos ainda mais profundos. Segredos que poderiam destruir nossas vidas. "Você não é tão inocente quanto eles pensam, não é, João?" Eu senti um frio na espinha. O que quer que fosse aquilo, sabia mais do que qualquer um deveria. Olhei em volta, tentando descobrir de onde aquilo vinha. Mas quanto mais eu tentava entender, mais ficava claro. Estávamos presos em um jogo doentio. A sensação de ser observado começou a se intensificar. Lucas, sempre o mais racional, começou a vasculhar o Twitter, tentando rastrear o perfil. "Não tem como bloquear", ele disse, olhando para mim com uma mistura de frustração e medo. A cada nova mensagem, parecia que o perfil estava um passo à frente, prevendo nossos movimentos.
Eu sei o que vocês estão fazendo agora. Apareceu no meu celular. A sala gelou. De repente, parecia que todos os olhos estavam em mim, como se eu tivesse algo a ver com aquilo. O que estava acontecendo? E como alguém sabia tanto sobre nós? Tudo começou a se desenrolar rápido. O perfil anônimo não só sabia dos nossos segredos, mas parecia estar nos controlando. Vocês acham que podem escapar, mas estão todos presos, dizia a última mensagem. Pedro, normalmente calmo, estava à beira de um colapso. Isso tem que parar agora, ele gritou, jogando o celular longe. Mas não adiantava. A sensação de que estávamos sendo vigiados, perseguidos, tomou conta de todos. Era como se o perfil estivesse nos conduzindo para algo. Cada mensagem, uma pista. Cada segredo revelado, uma nova peça no quebra-cabeça mortal. E o pior, não tínhamos ideia de quem estava fazendo isso. Vocês sabem quem eu sou. Apareceu na tela. Aquela frase ecoou na minha mente. Mas antes que pudéssemos responder, a porta da sala se abriu com um estrondo. Todos nós nos viramos, mas não havia ninguém lá. O pânico tomou conta. Foi então que outra mensagem apareceu, dessa vez só no meu celular. Era você o tempo todo. Eu senti o sangue gelar. Como assim? Pensei, sem entender. Meus amigos começaram a me encarar com desconfiança. De repente, tudo fez sentido. Não importa quem estava por trás daquele perfil, o jogo já estava em curso. E estávamos todos perdidos. Meu nome é Luana, tenho 24 anos, e sou estagiária em uma agência de publicidade. Eu levo uma vida bem comum, cheia de prazos apertados, noites em claro, e claro, redes sociais. É praticamente parte do meu trabalho estar conectada o tempo todo, postando e interagindo com tudo e todos. Mas hoje, eu vou contar algo que não tem nada a ver com as coisas normais do meu dia a dia. O que eu vou relatar é algo que me assombra até agora, algo que mudou minha vida para sempre. Tudo começou em um dia normal. Eu estava mexendo no Twitter, como de costume, quando recebi um retweet estranho. O perfil que fez isso tinha o nome de O Arauto da Morte. Só de ler esse nome, já senti um arrepio, mas achei que era só uma daquelas contas bizarras que aparecem de vez em quando. A mensagem era ainda mais esquisita. Este RT prevê sua morte. Na hora, dei risada e mostrei para as minhas amigas no grupo do WhatsApp. Olha essa, que doido, comentei, sem nem imaginar o que estava por vir. Para mim, era apenas mais uma piada de internet, algo que eu esqueceria em questão de minutos. Mas, bom, eu estava errada. No dia seguinte, fui ao trabalho e estava tudo normal até que recebi uma mensagem no grupo das minhas amigas. Você viu o que aconteceu com a Carol? Uma delas perguntou. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas logo soube que Carolina, uma das minhas melhores amigas, tinha sofrido um acidente de carro fatal. O choque foi imenso, eu me senti destruída. Passei o dia tentando processar o que tinha acontecido. Enquanto eu estava no velório, aquele retweet macabro voltou à minha mente. Será que tem algo a ver? Pensei por um segundo, mas afastei a ideia. Era loucura, né? Como uma coisa assim poderia prever uma morte? Mesmo assim, uma sensação de desconforto não me deixava em paz. Não comentei com ninguém sobre o retweet, nem sobre essa ideia absurda que tinha passado pela minha cabeça. Mas ali, naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Alguns dias se passaram, e eu ainda estava tentando superar a morte da Carol. O trabalho, como sempre, me ocupava, e as redes sociais eram o jeito de manter a cabeça ocupada. Decidi postar uma foto minha com um amigo, o Felipe. Era uma foto antiga, tirada num churrasco no ano passado. Queria relembrar tempos felizes, já que as coisas estavam pesadas demais. Minutos depois, recebo uma notificação. Outro retweet da mesma conta, O Arauto da Morte. Agora, o frio na espinha foi mais forte. Eu parei e fiquei encarando o celular por uns bons segundos. A mensagem era a mesma. Este RT prevê sua morte. Dessa vez, meu coração acelerou. Eu me lembrei imediatamente do que aconteceu com a Carol e me perguntei: isso não pode ser coincidência, pode? Mesmo assustada, tentei me convencer de que era apenas paranoia. Luana, você está ficando doida. Isso é só uma brincadeira macabra da internet, pensei. Decidi ignorar novamente e seguir com meu dia.
No entanto, no fundo, eu já sabia que algo estava errado. Só não queria aceitar. Naquela mesma noite, recebi uma ligação. Era a mãe do Felipe. Ele estava morto. Havia caído de uma altura absurda enquanto fazia uma trilha sozinho. A notícia me atingiu como um soco. Era impossível que aquilo fosse apenas uma coincidência. Dessa vez, o pânico me tomou por completo. Eu me tranquei no meu quarto, fechei as cortinas, desliguei o celular e fiquei horas tentando processar o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre a conta O Arauto da Morte. Vasculhei o perfil, mas não encontrei quase nada. Sem seguidores, sem tweets antigos, e a única atividade eram os retweets. No desespero, fui até a polícia. Falei sobre a sequência de mortes e sobre os retweets, mas eles acharam que eu estava enlouquecendo por causa do luto. Saí de lá com a mesma sensação de impotência. Ninguém acreditava em mim, e eu mesma começava a duvidar da minha sanidade. Mas uma coisa era certa: eu não podia mais ignorar. Depois da morte do Felipe, eu não conseguia mais viver normalmente. Desativei minhas redes sociais, apaguei todas as minhas fotos e decidi me isolar. Mas o medo já tinha me dominado por completo. Mesmo sem postar nada, eu estava apavorada com a ideia de que qualquer coisa que eu fizesse poderia causar outra morte. A culpa me corroía. Não conseguia parar de pensar nas pessoas que eu poderia ter salvo se tivesse prestado mais atenção, se tivesse levado o retweet a sério desde o início. Cada barulho me fazia pular, cada mensagem no celular era um novo motivo de pânico. Eu já não sabia mais como lidar com aquilo. E foi quando pensei: se esse perfil está prevendo as mortes, o que acontece se eu não der mais motivo para ele retweetar nada meu? Se eu simplesmente parar de interagir com o mundo, talvez assim eu pudesse quebrar esse ciclo. Mas o problema é que o medo me impedia de pensar com clareza, e a solução não parecia tão simples assim. Alguns dias de silêncio se passaram, mas a tensão só aumentava. Mesmo afastada das redes, a sensação de que o perigo ainda estava à espreita era incontrolável. Foi então que eu cometi o erro de responder uma mensagem de um colega de trabalho no WhatsApp. Ele havia me mandado uma foto antiga nossa, em um evento da empresa, e sem pensar muito, respondi com um emoji de riso. Na mesma hora, meu celular vibrou com uma notificação de Twitter. Eu não tinha mais a conta ativa, mas ainda assim, o retweet apareceu. O Arauto da Morte havia retweetado algo relacionado a mim. Dessa vez, sem nenhuma explicação lógica, ele encontrou uma brecha. Desesperada, tentei avisar meu colega, mas ele me achou louca. O mesmo ciclo. Minhas tentativas de impedir o inevitável foram em vão. Algumas horas depois, soube que ele tinha sofrido um acidente de carro fatal. A sensação de impotência era sufocante. Não havia mais o que fazer. Eu estava sendo caçada por algo que eu não conseguia entender, nem parar. Naquela noite, trancada no meu quarto e completamente destruída pelo medo, tomei uma decisão. Se o Arauto da Morte estava sempre prevendo a morte de outras pessoas com base no que eu postava, talvez eu pudesse mudar o jogo. Talvez, se eu oferecesse a minha própria vida, ele pararia de levar as pessoas que eu amava. Abri o Twitter novamente, criei uma nova conta e postei uma única frase: estou pronta. Pode vir me buscar. O silêncio que se seguiu foi insuportável. O celular na minha mão parecia pesar toneladas, e o som da notificação nunca chegou. Por horas, fiquei encarando a tela, esperando o inevitável, mas o retweet não veio. A pergunta que ficou ecoando na minha mente foi: será que acabou, ou será que o ciclo está apenas esperando sua próxima vítima? Meu nome é Daniel, tenho 32 anos e trabalho como jornalista numa pequena redação. Vivo uma vida tranquila, sem grandes emoções ou surpresas, até aquele dia. Hoje, vou contar algo que aconteceu comigo e que, até agora, parece coisa de filme de terror. Era uma manhã comum, acordei, como sempre, peguei o celular para checar as notificações. Entre várias, uma me chamou a atenção. Era um tweet de uma conta que eu nunca tinha visto antes. A mensagem era simples: 10 dias. Não tinha nenhuma explicação, nenhum contexto. Apenas isso. Achei que fosse uma brincadeira ou algum tipo de spam, então ignorei. Só que, a partir desse dia, minha vida começou a mudar. No dia seguinte, lá estava outra mensagem. Dessa vez,
9 dias. Não era coincidência. A mesma conta, o mesmo estilo de mensagem, apenas o número menor. Eu comecei a ficar intrigado, mas ainda tentei não me preocupar muito. Será que alguém estava tentando pregar uma peça em mim? Eu decidi investigar por conta própria. Entrei no perfil da conta, mas não havia informações. Nenhum nome, nenhuma foto, apenas um usuário anônimo. Quanto mais eu tentava descobrir algo, mais frustrado eu ficava. Não havia pistas, e a curiosidade já estava se transformando em um incômodo constante. A cada novo dia, um novo tweet. 8 dias, 7 dias. A contagem seguia e, com ela, minha inquietação só aumentava. Não era mais uma piada, estava claro. Comecei a pensar que aquilo podia ser uma ameaça. Mas de quem? E por quê? Eu não conseguia lembrar de ter feito algo que justificasse alguém me perseguir dessa maneira. Comecei a pensar em todas as pessoas que cruzaram meu caminho. Alguém do passado? Algum inimigo que eu fiz sem perceber? As perguntas não paravam de surgir, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. O que essa contagem queria dizer? E, o mais importante, o que aconteceria quando chegasse a 0? Quando recebi o tweet dizendo 5 dias, eu já não estava mais calmo. As noites de sono começaram a ser interrompidas por pesadelos e aquela contagem martelava na minha cabeça. Cada número que diminuía, a ansiedade aumentava. Passei a me trancar no quarto, olhando para o celular a cada hora, esperando a próxima mensagem, como se eu pudesse prever o que iria acontecer. A verdade é que eu estava com medo. Um medo irracional de algo que eu nem sabia o que era. Comecei a evitar sair de casa. Tinha a sensação constante de que alguém me observava. O que antes parecia uma brincadeira de mau gosto, agora era uma sombra que seguia cada passo que eu dava, mesmo que eu não soubesse de onde vinha. 4 dias. Eu não podia mais ignorar. Resolvi investigar mais a fundo. Fiz algumas pesquisas na internet, tentei rastrear a conta, mas tudo parecia protegido por um véu de anonimato. Até que, em um dos meus momentos de paranoia, uma lembrança antiga me veio à mente. Era o nome de uma pessoa que eu não pensava há anos. Gustavo. Gustavo foi alguém com quem tive uma briga feia anos atrás. Ele acabou se afastando, e nossa amizade nunca foi a mesma. Não me sentia culpado, mas sabia que ele guardava rancor. Poderia ser ele. Poderia ser uma vingança por algo que aconteceu tanto tempo atrás. Isso explicaria o tom ameaçador, mas ainda assim, parecia improvável. Com apenas 3 dias restantes, o desespero me dominou por completo. Minha cabeça estava a mil. Eu precisava encontrar Gustavo. Precisava de respostas. Fiz várias tentativas de contato, mas parecia que ele havia sumido do mapa. Não havia redes sociais, não havia número de telefone, nem amigos em comum que soubessem onde ele estava. Nesse ponto, eu já estava perdendo o controle. Minhas mãos tremiam cada vez que o celular vibrava, e o medo crescia cada dia que passava. O tempo estava correndo, e eu não sabia o que fazer. Tentei contar para algumas pessoas, mas ninguém me levava a sério. Eles achavam que eu estava paranoico, mas eu sabia que aquilo era real. A contagem estava se esgotando, e eu estava ficando sem opções. Quando o relógio chegou aos 2 dias, eu já não sabia mais o que fazer. A pressão estava me destruindo. Minha mente estava um caos, e cada segundo parecia se arrastar, me empurrando para mais perto do inevitável. Então, como se fosse o destino, recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era grave e familiar. Você precisa enfrentar o que aconteceu, Daniel, ou vai ser tarde demais. Meu coração quase parou. A ligação foi curta, mas clara. Era Gustavo. Ele estava por trás daquilo, e a ameaça era real. Tudo que eu tinha ignorado no passado estava voltando para me assombrar agora. Mas o que exatamente eu precisava enfrentar? Eu não tinha certeza se era algo físico ou emocional, mas a sensação de que estava prestes a enfrentar algo grande era palpável. No dia seguinte, com apenas um dia restante, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Gustavo estava me forçando a enfrentar algo do meu passado. Mas o quê? Minha mente estava confusa, perdida entre a culpa e o medo. Quando o último tweet chegou, com o número 0 dias, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Foi então que tudo ficou claro. Não era uma ameaça física. O desastre que Gustavo estava me preparando para enfrentar era algo muito mais profundo, minha própria culpa. A tragédia que estava prestes a acontecer não era algo externo, mas sim um colapso de tudo que eu vinha reprimindo por anos. Gustavo não queria me machucar fisicamente. Ele queria que eu sofresse emocionalmente, da mesma forma que ele sofreu.
O último tweet marcou o fim da contagem, mas o início de uma luta interna que eu não estava preparado para enfrentar. Gustavo havia me levado a um ponto de não retorno, onde eu tinha que encarar meus erros, meus medos e, principalmente, o impacto que minhas ações tiveram na vida de outras pessoas. Aquele evento trágico que os tweets anunciavam era a quebra de tudo o que eu conhecia sobre mim mesmo. Foi naquele momento que percebi que a maior ameaça era a culpa que eu vinha ignorando há anos. A história termina aqui, mas a cicatriz que isso deixou em mim é algo que carrego até hoje. Meu nome é Caio, tenho 28 anos e trabalho como desenvolvedor web. Sempre fui fascinado por tecnologia e segurança digital, mas nada me preparou para o que aconteceu recentemente. Nunca pensei que algo assim pudesse me atingir, mas vou contar para vocês a história mais assustadora que já vivi. Tudo começou quando percebi um comportamento estranho na minha conta do Twitter. Não foi algo simples como senha trocada ou posts esquisitos. Era mais sutil. Eu estava seguindo perfis que nunca tinha visto antes e comecei a receber mensagens diretas, ameaçadoras. Foi aí que o pânico começou a tomar conta. Conversei com alguns amigos e, para minha surpresa, eu não era o único. Outros começaram a relatar o mesmo problema. Perfis estranhos seguidos e mensagens que pareciam escritas por alguém que nos conhecia profundamente. Aos poucos, um padrão começou a se formar. Todos nós tínhamos algo em comum. Havíamos tweetado sobre o mesmo evento alguns meses antes. No começo, não pareceu importante, mas quanto mais investigávamos, mais assustador ficava. Era como se alguém estivesse nos observando e esperando o momento certo para agir. O clima de paranoia entre nós só aumentava a cada novo relato. Resolvemos nos organizar. Criamos um grupo de WhatsApp com todos os afetados e começamos a compartilhar nossas experiências e tentar entender o que estava acontecendo. O que nos deixava ainda mais nervosos era que ninguém conseguia descobrir como o hacker conseguia acessar nossas contas sem mudar as senhas. Era como se ele só quisesse brincar com nossas mentes. Cada mensagem que chegava parecia mais ameaçadora que a anterior, e o medo crescia entre nós. Quem seria o próximo? Começamos a investigar quem eram aqueles perfis estranhos que estávamos seguindo, na esperança de achar alguma pista. O que descobrimos sobre os perfis que estávamos seguindo era ainda mais perturbador. Eles não eram contas comuns. Muitos deles eram perfis vazios, sem fotos ou informações, como se tivessem sido criados apenas para nos espiar. As mensagens diretas começaram a ficar mais intensas, com ameaças que pareciam profundamente pessoais. A sensação de que alguém estava nos observando o tempo todo era sufocante. Algumas pessoas do grupo chegaram a desativar suas contas, mas isso não adiantava. As mensagens vinham de todas as plataformas onde estávamos conectados. Quem estava por trás disso parecia saber cada detalhe de nossas vidas. Foi então que uma das pessoas do grupo fez uma descoberta perturbadora. O evento sobre o qual todos nós tweetamos estava relacionado a uma ação beneficente que aconteceu há alguns meses. Na época, era algo simples, uma campanha online de arrecadação de fundos. Parecia inofensivo, mas agora, começávamos a entender que aquilo tinha sido gatilho para os ataques. Quem quer que estivesse fazendo isso, escolheu suas vítimas com base naquele evento. E mais estranho ainda, outra pessoa do grupo, que havia tweetado sobre o mesmo evento, foi hackeada logo depois de mencionar o assunto novamente. Nós precisávamos agir. Um dos integrantes do grupo, Pedro, era especialista em segurança digital e começou a traçar uma estratégia para rastrear a origem das ameaças. Ele acreditava que poderíamos encontrar pistas no comportamento do hacker, talvez uma falha que revelasse sua identidade. Depois de dias de análise, finalmente encontramos algo, uma trilha digital deixada por uma das contas usadas para nos seguir. Pedro seguiu o rastro e o que descobrimos foi chocante. O hacker não era uma pessoa comum, parecia ser parte de algo maior, como um algoritmo malicioso, algo com um propósito mais sinistro do que imaginávamos. O que descobrimos foi ainda mais aterrorizante. Pedro conseguiu acessar alguns dados ocultos do perfil que rastreamos. O hacker não era humano. Tratava-se de um algoritmo avançado, possivelmente desenvolvido por uma organização ou grupo que monitorava nossa atividade online de forma sistemática. Mas por que eles estavam mirando especificamente quem tweetou sobre aquele evento? Descobrimos que a ação beneficente fazia parte de um experimento maior, algo que envolvia manipulação de dados e monitoramento psicológico. Cada uma das vítimas foi escolhida de propósito, não pelo que tweetaram, mas por quem eram e pelo que faziam online. A partir daí, as coisas começaram a piorar.
Alguns membros do grupo relataram que suas vidas estavam sendo afetadas além do digital. Começaram a receber ligações estranhas, ver carros suspeitos estacionados próximos às suas casas e até mesmo notar que estavam sendo seguidos. O medo se instalou de vez. Eu mesmo comecei a ficar paranoico, sentindo que estava sempre sendo observado. Não era apenas a ameaça digital que me perturbava, mas a sensação de que não havia mais privacidade. Tudo o que fazíamos estava sendo analisado, e isso impactava diretamente nossa sanidade e segurança pessoal. O grupo decidiu se dispersar e parar de investigar, com medo de que continuar poderia nos expor ainda mais. Alguns de nós deletaram todas as contas em redes sociais, abandonaram o mundo digital completamente. Eu, por outro lado, mantive-me offline por um tempo, tentando recuperar o controle da minha vida. A ameaça do hacker silencioso nunca foi resolvida por completo, mas o que aprendemos com isso foi claro. No mundo hiperconectado de hoje, o verdadeiro terror não são os monstros que imaginamos, mas as entidades invisíveis que sabem mais sobre nós do que nós mesmos.